Olá pessoal, tudo bom? Vamos tratar hoje de uma das modalidades de extinção do crédito tributário, a prescrição. O artigo 174 do Código Tributário Nacional traz para a gente que a Fazenda Pública, deixando decorrer o prazo de 5 anos da constituição definitiva do crédito tributário, estaria perdendo o seu direito de ação. Mas a gente tem que ir um pouquinho além. Por quê? Não perde só o direito de ação, na verdade fulmina o próprio crédito. Por que isso? Porque como está previsto no artigo 156, que a prescrição e a decadência extingue o crédito tributário, não é só a perda de direito de ação, como acontece no direito civil, mas sim também o direito ao próprio crédito. Portanto, uma vez extinto o crédito pela prescrição, a Fazenda Pública não tem mais o direito de fazer essa cobrança. Inclusive, nem sequer se o contribuinte fizer um termo de parcelamento junto à administração pública, reconhecendo a dívida, que é o comum de se fazer no parcelamento, essa dívida vem a se inovar. Uma dívida, uma vez prescrita, ela não ressurge mais. Portanto, uma vez extinta pela prescrição, prescrita a prescrição, não tem mais a possibilidade da Fazenda Pública fazer a cobrança. Agora, além dessas prescrições aqui no artigo 74, a gente tem que tomar cuidado também com os seus parágrafos, ou melhor, o seu parágrafo único, que traz ali a possibilidade da interrupção da contagem do prazo. Veja bem, decadência, ela não se interrompe e não se suspende, pelo menos pela visão que a gente tem hoje do STJ e pelas prescrições que a gente tem na legislação infraconstitucional. Porém, analisando o direito tributário, a gente consegue sim visualizar algumas situações em que a decadência ela venha a se interromper ou suspender, mas não é o caso de hoje. Porém, a prescrição, sim, ela pode suspender o seu prazo ou interromper o seu prazo. Diferença entre eles: na interrupção, interrompe o prazo e começa a contar do zero novo prazo de 5 anos. Tá? Suspensão, conta-se o prazo, ocorre o instituto da suspensão, volta-se a correr o prazo novamente, somando-se aquele período que já teve anteriormente a suspensão, com mais aquele que está faltando para dar o período então, de 5 anos. Beleza? Agora, no caso da interrupção, o artigo 174 ele traz para a gente já as prescrições. No parágrafo único, traz que a prescrição se interrompe, no caso, pelo despacho do juiz que ordena a citação do executado, ou pelo protesto judicial, ou por qualquer ato judicial que constitua o devedor em mora, ou pelo fato de você ter também lá no inciso 4, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe o reconhecimento do débito pelo devedor. Tá? São os 4 incisos que a gente tem do parágrafo único do artigo 174. Tomem cuidado que o inciso 1 foi alterado em 2005, já faz algum tempo que foi alterado, mas ainda hoje ele é questionado em concursos públicos, tá bom? Principalmente prova de ordem, concursos públicos que exigem texto de lei, beleza? O que acontece com esse inciso 1? A redação anterior falava que era da citação pessoal do devedor. E aí tinha uma contradição porque a lei de execuções previa que era o despacho e não a citação. E aí sempre se discutiu, eu tenho então da citação ou do despacho? E a Fazenda Pública utilizava sempre o quê? Teve aqui 2 interrupções. Quando há o despacho e quando há a citação, eu teria então a possibilidade de interromper. Hoje, a legislação processual tributária, a lei de execuções fiscais, a 6.830, também o Código Tributário Nacional possuem a mesma redação, pelo despacho do juiz que ordena a citação da parte contrária, eu tenho então interrompido o prazo prescricional. O primeiro caso, então quando o juiz dá o despacho, se interrompe o prazo prescricional. Mas veja bem, essa interrupção não vai dar ao Estado o direito de ficar com o processo de execução fiscal sem movimentação. Enquanto não for feita a citação, os efeitos então dessa interrupção, a gente não vai ter a aplicação no processo. Por quê? E isso é comum, qualquer processo, tá? Qualquer processo de execução é dessa forma. O juiz determina a citação da parte contrária. Essa determinação da citação da parte contrária ela tem um efeito, mas esse efeito só vai se configurar com a citação da parte. Portanto, tome muito cuidado. O juiz despachou hoje para determinar a citação da parte contrária. Vai então a citação da parte contrária, o devedor, o executado. Quando ele é citado, a efetividade desse ato do juiz que terminou a citação da parte contrária, ela tem seu efeito. Por quê? Naquela data que foi citado, vai se retroagir então o momento que o juiz deu o despacho e daquele momento você começa a contar então novo prazo prescricional de 5 anos, beleza? Protesto judicial e qualquer ato judicial
que constitui o devedor em mora, a Fazenda Pública dificilmente vai utilizar isso. Por quê? São atos processuais que você ingressa apenas para constituir a parte contrária em mora. Não tem qualquer efeito com relação à cobrança do tributo. E se a Fazenda Pública entrar com execução, o próprio ato que o juiz determina a citação da parte contrária na execução já interrompe. Para que então ele entraria com protesto judicial? Para que então entraria com uma outra ação só para constituir a pessoa em mora? Então esses dois incisos apenas são exigidos em prova de concurso. Na prática, dificilmente a gente vai ver. E o último caso, esse geralmente a gente consegue fazer uma adequação com o parcelamento, porque é qualquer ato inequívoco em que, mesmo extrajudicial, em que o devedor reconheça o débito. Hoje, os contratos de parcelamento com a Fazenda Pública, geralmente ele tem uma cláusula em que o devedor reconhece aquele débito parcelado como devido. Portanto, naquele momento estou reconhecendo. É um ato extrajudicial? Sim. E eu, como devedor, reconheci aquele débito. Portanto, daquele momento em diante, eu tenho já a interrupção do prazo. Mas veja bem, se eu tenho o parcelamento em conjunto, interrompe o prazo. Só que só vai voltar a correr novo prazo de 5 anos quando ou o contribuinte deixar de pagar o parcelamento se for retirado, ou por alguma ilegalidade for retirado aquele parcelamento, beleza? Porque se for parcelado e ele paga tudo certinho, aquela interrupção não vai ter efeito. Por que não? Porque o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito. Então, enquanto estiver em vigor aquela suspensão, não corre o prazo, então, prescricional, beleza? Falamos então da interrupção do prazo, vamos tratar agora da outra forma, que seria a suspensão. A suspensão não tem um artigo específico. A suspensão eu vou ter todas aquelas modalidades do artigo 151 do Código Tributário Nacional, como o DERECO TUPA, moratória, depósito, reclamações e recursos, concessão de liminar em mandado de segurança, tutela antecipada liminar em ações ordinárias e o parcelamento. São as mesmas formas que suspendem a exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, também suspendem o prazo prescricional, beleza? Outra forma que a gente tem também, e aqui tome muito cuidado na prática, porque a garantia do juízo no processo de execução fiscal, ele ainda continua. A Lei de Execuções Fiscais prevê que conta-se o prazo para embargos da garantia em juízo. A diferença agora é o quê? A garantia total do juízo suspende o processo de execução enquanto durar o processo de embargos, até mesmo para a Fazenda não perder o seu direito pela prescrição, certo? Agora, essa suspensão do processo só vai se dar se eu tiver a garantia do juízo total. E por que eu estou falando isso? Porque hoje é admitido também a garantia parcial. Eu posso oferecer um bem que não seja aquele bem que vai garantir todo o juízo da execução, garantir parte daquela execução, e eu posso já, da citação desse embargos, sobre a citação dessa penhora, já promover o processo de embargo. A diferença é qual? Se eu tiver a garantia total, suspende a execução. Consequentemente, suspende também o prazo prescricional, beleza? Se eu tiver a garantia parcial, não suspende a execução, porque eu não estou garantido aquele juízo executório. Portanto, posso fazer os embargos, mas o processo de execução segue normalmente, beleza? E a outra forma que a gente tem, o artigo 40 da Lei 6.230, garante também a possibilidade dessa suspensão, que é o quê? O artigo 40 prevê que, não encontrando bens do devedor ou o próprio devedor, a Fazenda pode requerer a aplicação do artigo 40, suspendendo o processo por até 1 ano, tá bom? Essa suspensão é a suspensão do processo de execução, estando o processo suspenso por determinação legal e a análise do próprio judiciário, também, consequentemente, suspende o prazo prescricional. Tranquilo, pessoal? Então aí ficou uma nossa dica mais para aquele pessoal que está precisando fazer uma análise rápida da prescrição, suas suspensões, suas causas de interrupção, para que vocês possam estudar aí. Até mais, pessoal!